Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Que saudade eu tô de vocês! Todo mundo bem? Vamos lá que tem aula nova hoje, hein? Pega lá sua apostila, seu marca-texto e seu lápis. Dá um pause no vídeo se não tá aí. E vamos na página 42, que a gente vai falar lá no nosso capítulo 4 já aqui, ó. Ó, Grécia e formação das cidades-estados, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que saber lá na página 43 é que a Grécia vai estar localizada na região da Península Balcânica. E que acompanhe aí comigo nesse mapinha da página 43 e localiza, ó, presta atenção, localiza aí as cidades de Esparta e de Atenas. Localiza aí, procura aí no mapa, viu? Localizou? Já achou? Se não, dá um pause, tenta achar, depois você volta no vídeo. Porque são essas duas cidades mais importantes que a gente vai estudar no decorrer desse capítulo, tudo bem? A gente vê aí, ó, todo esse monte de pontinho colorido, e vocês vão ver que todos esses são povos que formaram a Grécia, tá? Que foi uma região de grande importância para a formação da nossa sociedade. É daí que a gente vai começar a estudar melhor conceitos como o mito, é daí que a gente vai começar a desenvolver de forma mais ampla a criação de uma moeda, que é o dinheiro, tudo bem? Então vamos lá, vira a página comigo na página 44 e no segundo parágrafo você vai marcar assim, ó. A região do Peloponeso tinha solo pouco fértil, relevo acidentado e intensas variações de temperatura, elementos que não favoreciam a agricultura. A gente não acabou de ver que tinha lá a região do crescente fértil lá no Egito e que isso favoreceu a agricultura? Aqui na região do Peloponeso é exatamente o contrário. Eu tenho um solo pouco fértil que não favorece a agricultura e que vai fazer com que muitos povos daquela região passem a fazer migrações. Isso aumenta a troca cultural, aumenta a troca comercial, o que vai ampliar grandemente as relações e como aqueles povos vão se desenvolver naquela época, tudo bem? Vamos lá para baixo, aqui ó, com a tia, ó, que eu já marquei na minha apostila, que eu leio, marco, depois venho aqui conversar com vocês, ó. Nesse parágrafo aqui, ó, tá vendo? Nesse lugarzinho aqui, ó. Acompanha comigo aí, vem. Marca, tá? O comércio marítimo foi a principal atividade econômica praticada pelos cretenses. Professora, vê que não foi outra coisa, porque naquela época não tinha estrada, não tinha ferrovia, tinha o mar, tá? Então o mar já estava ali, já estava pronto, né? Era botar um barquinho, ele que boiava e pronto, ficou aí o comércio marítimo. Tudo bem? O que proporcionou, continua marcando, o desenvolvimento dos transportes marítimos e das técnicas de navegação. É aquele negócio da necessidade de fazer pular. Então, quanto mais eu preciso de alguma coisa, mais eu me dedico àquilo e mais eu desenvolvo tecnologia para aquilo ali. Continua marcando. A criação de um sistema de escrita semelhante ao egípcio visava registrar as transações comerciais ocorridas na ilha de Creta. Lá embaixo, assim, ó, tem uma palavrinha destacada escrita mito. Eu vou perguntar para você, você sabe o que é mito? Não lê aí, pensa, pergunta. Chega para sua mãe, dá um pause, pro seu pai, pro seu irmão, pro cachorro, pro papagaio, periquito, pergunta, pai, mãe, o que é mito? Não, gente, não é o Bolsonaro que na verdade ele não faz mito, não, só tá fazendo coisa errada, só tá dando tiro no pé da gente. Então não é o Bolsonaro, tudo bem? Volta aqui. Aqui do seu lado, nesse quadrinho verde aqui, ó, nesse quadrinho verde aqui, tem uma explicação fácil. Vamos lá. O mito, na verdade, ambos se referem, normalmente, às histórias que narram o surgimento de um povo por meio do desejo ou da ação de seres sobrenaturais. Mas a palavra mito também se refere às narrações, ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente conta, que explicam certos costumes ou fenômenos naturais decorrentes da interferência direta ou indireta dos seres sobrenaturais. Nesse momento aqui da vida dos seres humanos, do desenvolvimento da humanidade, a gente vai ter a criação de mitos que explicam a nossa origem, que explicam coisas que a gente ainda não consegue explicar através do poder sobrenatural ou de situações que não são exatamente palpáveis ou tão reais assim. Porque naquela época ainda não existia a ciência da forma que a gente vê hoje, que nos explica por que chove, que nos explica por que os objetos caem, que eles não ficam aí flutuando, tudo bem?
Não tinha. Então, para isso, eles explicavam, por exemplo, por que uma pessoa morria, por que alguém passava mal, através da coisa que a gente chama de mito. E eles também passavam costumes de uma geração para outra, de pai para filho, através de histórias contadas, como, por exemplo, a história de Rômulo e Remo, que é a história de dois meninos que foram criados por uma loba, e a partir dessa história vai ter um contexto, vai ter uma moral, vai ter uma conclusão que explica como que uma sociedade ou como que alguma relação deve acontecer. Então, muitas vezes a gente não vê um desenho, não vê uma historinha que no final das contas tem uma moral, tem alguma coisa que dá uma lição pra gente. É mais ou menos isso que o mito faz. O mito ele serve também para dar uma lição para uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, em um determinado tempo histórico. Isso faz com que as pessoas vivam e repassem aqueles conhecimentos e aquela lição, tudo bem? Mas qual que é o problema? Muitas vezes, ou inúmeras vezes, a maioria das vezes, os mitos não são científicos, quer dizer, eles não explicam alguma coisa a partir da verdade científica, por exemplo. Eles explicam as coisas através da ação de Deus, através da ação de deuses, através de espíritos e coisas a mais. Tudo bem? Entendeu? Vira a nossa página 45 lá, tem um mapinha. Esse mapinha vai mostrar como é que foi a formação da Grécia Antiga e vocês podem perceber que uma coisa que os gregos gostavam de fazer era de perambular pelo mundo. Olha o tanto de seta que tem por aí saindo ali da região de Esparta, entre Esparta e a cidade de Atenas. Gente, olha como que o povo gostava mesmo era de perambular pelo mundo. Percebam bem. Professora, o que isso vai trazer pra gente? Vai trazer um desenvolvimento e influências de culturas diversas para o mesmo povo, ok? E virando a página, na página 46, a gente vai ver como que isso começou a se desenvolver, a se complexificar, tá? Formação das cidades-estados gregas. Página 46. Vem comigo, ó. A gente vai marcar esses dois parágrafos aí, ó. Vamos marcar. Após a invasão dos dórios, que era um povo, a organização social que se consolidou na Península Balcânica baseou-se na formação de pequenas comunidades denominadas genos. Seus integrantes eram ligados por laços de parentesco e acreditavam descendência de um ancestral comum. Então, para que se formasse um genos, era necessário que houvesse um grau de parentesco e que eles fossem ligados por ancestral comum e comandados por um patriarca. O que é isso? Um homem mais velho que coordenava toda aquela sociedade ou aquele gênus, tudo bem? Como eu disse aqui, geralmente era um homem mais velho. Nos gênus, continua marcando, o trabalho e a propriedade da terra eram coletivos, todo mundo fazia tudo e todo mundo era dono da terra. A agricultura e a criação dos animais eram as principais atividades econômicas dos gêneros. As necessidades de proteção, no entanto, teriam levado essas pequenas comunidades a se unirem, o que deu origem às frátrias. Então, peraí, gente, calma. Então, primeiro tinha os gêneros. Aí aquele negócio foi tendo muita necessidade dos gêneros, a gente veio e formou as fátrias. Beleza? Tudo bem? É quando os gêneros vão se complexificando, vão crescendo. As fátrias se uniam em tribos e a união de várias tribos formava uma cidade. Então perceba que é como aquele joguinho de dominó que uma coisa leva a outra. Então eu tenho os gêneros aqui no centro, a união desses gêneros formando as fátrias, a união dessas fátrias formando as tribos e a união das tribos formando as cidades. Isso é importantíssimo saber, hein? Bota aí do lado, importante para chuchu. Continua aí, porque agora que eu tenho as cidades, que é a união dessas tribos, que é a união das fátrias, que é a união dos gênios, melhor dizendo, dos genos, eu vou entender que na formação da Grécia vai existir uma coisa chamada cidade-estado, que não é uma coisa comumzinha como a gente imagina. A cidade-estado, na verdade, é uma cidade politicamente independente. O que é isso, professora? Eu explico. Uma cidade politicamente independente é onde ela tem dentro de si
toda a organização política e econômica e não está ligada a um ente maior. Vamos dar um exemplo? O ente maior seria o Brasil e o Estado seria o Espírito Santo. No caso das cidades-estados, não existe essa ligação com a unidade maior como o Brasil, por exemplo. É como se o Espírito Santo fosse ele mesmo o seu próprio dono, sem ter que obedecer leis ou ter que participar, economicamente falando, de um país, por exemplo. Então, a gente vai entender cidade-estado como uma cidade que detém-se toda a autonomia política e econômica para se governar. Então, quer dizer que a cidade-estado não está ligada a um país, a uma unidade especificamente que manda, que decide as leis, que organiza as pessoas. Não. Toda essa organização, todas essas leis, todo o comércio vai estar ligado na própria cidade-estado, sem ter relação direta a uma unidade maior como um país, por exemplo. Tudo bem? Entenderam isso? Então, vou marcar assim, ó. A Grécia não chegou a formar um único reino, nem a ter um único líder. As cidades gregas eram, marca isso aí, politicamente autônomas, isso é, cidades-estados. Cada cidade-estado contava com olha as características, ó, um líder, leis e exércitos próprios. Quer dizer que cada cidade-estado tinha o seu próprio governante, as suas próprias leis e o seu próprio exército. O que unia então as cidades-estados gregas, tudo bem? Olha o que está falando aí na sua apostila. Era a cultura comum, ou seja, mesmos antepassados, língua, religião e costumes. Então, o que vai fazer com que cada cidade-estado daquela seja considerada uma cidade-estado grega? É porque elas tinham o mesmo ancestral comum, a mesma cultura, a mesma língua, tudo bem? Então, por isso aquelas cidades-estados vão ser consideradas cidades-estados gregas, por exemplo. E aí, a gente vai perceber, virando a nossa página, lá na nossa paginazinha 47, que a cidade-estado grega também vai ser chamada de polis. Olha lá no final da página 47, embaixo do mapinha, está escrito assim, ó. Cada cidade-estado da Grécia era chamado de polis. Elas abrangiam, vou marcar isso aí? Elas abrangiam, além do centro urbano, a região rural do seu entorno. Aí na linha de baixo a gente vai continuar marcando. Nem todos conseguiam se tornar proprietários de terras, que estavam, na maioria, concentradas nas mãos de um pequeno grupo de aristocratas. Gente, aristocrata é aquela parcela da população que é muito rica, que é muito poderosa, que é muito importante. Tudo bem? E concentração de terra tem um outro nomezinho que eu quero que você escreva aí do lado da sua apostila. Você vai escrever assim, ó. Concentração de terra igual a latifúndio. Vamos de novo? Então, você vai escrever aqui do ladinho, aqui assim, ó. Cadê? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Vai escrever aqui assim, ó. Igual eu escrevi até mesmo na minha apostila, tá vendo? Você vai escrever concentração de terra é igual a latifúndio. Latifúndio. Dá um pause no vídeo e escreve. Isso é importante, por quê? Porque a gente vai perceber que naquele momento a desigualdade é muito grande, muito grande. Porque como a gente acabou de dizer, por esse motivo, tá até escrito aqui, ó, muitos habitantes dessas cidades começaram a migrar. Então, professora, por que era importante lá no início da nossa videoaula que a gente visse que aquele povo todo saia de um lugar e ia para o outro? Porque além de eu ter terras pouco produtivas, pouco férteis, eu ainda tinha latifúndios, ou seja, grandes porções de terras que ficavam na mão de pouquíssimas pessoas, ou seja, de aristocratas, e que então ficava muita gente passando fome, muita gente sem ter de fato uma terra, e por isso elas começaram a migrar, a ir embora, a procurar outros espaços para elas viverem e se desenvolverem, tudo bem? Ou seja, buscarem melhores condições de vida. Vira a página para tia. Vamos lá na página 48. Vamos marcar isso aí?
Normalmente, os indivíduos se organizavam em torno de um chefe e saíam pela região do Mediterrâneo à procura de novas terras para se instalarem. Nessas terras, organizavam povoados ligados culturalmente às cidades de origem. Além da cultura, estabeleciam relações comerciais, vendendo produtos como cereais e cerâmicas, o que aumentou o comércio e gerou a necessidade de usar a moeda. Então, professora, peraí, quer dizer que até então não existia moeda desse jeito? Até existia. Até podia existir algumas situações em que se trocava uma coisa por algo que seja comum, por exemplo, a semente de cacau. Mas a partir do momento que esse comércio foi se intensificando, é que a necessidade de se criar uma moeda comum realmente foi se tornando mais real. Porque vamos supor que aqui na minha cidade-estado eu use uma caixa de fósforo como moeda, como dinheiro. E lá na cidade-estado do Oswaldo Rogério, ele use um cadarço de tênis como dinheiro. Só que na minha cidade, a minha caixa de fósforo vale uma coisa e na cidade do Oswaldo Rogério, aquele cadarço vale outra coisa. Como é que a gente ia conseguir comercializar realmente, havendo então tanta diferença de moeda, de preço, de valor? Por isso que neste momento eles começaram a pensar, não, peraí, a gente tem que dar um jeito nisso. A gente tem que fazer uma moeda que fosse comum a esses comércios que a gente fizesse. Tudo bem? E aí você vai colocar do lado, moeda é igual a dinheiro, tá, gente? É aquilo que vai fazer o papel do dinheiro que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos fazer esse Organize as Ideias junto comigo para finalizar a nossa aulinha de hoje? Vamos lá, ó. Complete a cruzadinha a seguir com algumas informações sobre a formação grega. Letra A. Ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica, grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega posteriormente. É a ilha de Creta. Anota aí, na letra A é a ilha de Creta. C-R-E-T-A. Letra B. Denominação atribuída à comunidade gentílica formada por laços familiares. A gente acabou de ver que são os genos, tudo bem? G-E-N-O. Bota aí na letra B. Letra C. Principal cidade de Creta. Conforme a mitologia, havia um minotauro aprisionado em um labirinto nessa cidade. Era a cidade de Knossos. Escreve aí, ó. C de casa, N de navio, O de osso, S de saudade, O de osso e S de saudade. Tudo bem? Letra D. Povo que invadiu a região da Grécia por volta do século... Quem sabe? 12 a.C., submetendo as demais populações da região à servidão. Era aquele chamado de Dórios. Isso mesmo. Eu sei que você acertou e que eu sei que você é inteligente, rapaz. Eu sei que vocês já pegaram tudo de Grécia. Tô sabendo aqui, ó. E letra E pra gente finalizar, ó. Chegaram à região da Grécia por volta do século 20 a.C. Eram os aqueus. A, Q de queijo, U de uva, E de escola, U de uva e S de sei tudo, professora, vou tirar 10 até o final do ano. Meus amores, então esse é o nosso videozinho de hoje. Fique aí ligado que semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade. Tchau!